Glória a Deus, eu tenho certeza que o Senhor recebeu nosso louvor, nossa adoração. Agora vem a parte que é o alimento da palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos abrir as vossas Bíblias em Provérbios 4. Provérbios 4. Provérbio está depois de Salmos. Provérbios 4. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que eu ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se a minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Ninguém siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono, se não causarem ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho do ímpio é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste a sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros. Não os desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos no único propósito: aprender mais com a Tua palavra. Que o Espírito de Deus venha falar com cada um aqui no coração, Senhor. Continue nos guiando, nos protegendo e nos fortalecendo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Na palavra de Deus, quando nós ouvimos falar de sabedoria, nós sabemos que Salomão foi o rei mais sábio daquela época, e talvez até da atualidade, dos dias de hoje. Só que
A sabedoria, assim como as coisas que Deus dá para cada um de nós, ela tem que ser buscada incessantemente. Sabedoria, quando você anda com Deus e Ele te dá discernimento, para que você não ande em determinados caminhos, Ele lhe mostra, essa porta você pode entrar, essa porta você não pode entrar. Salomão assume o reinado de seu pai, Davi, muito jovem, e quando ele deita num sonho, o Senhor pergunta para ele o que ele queria: ouro, prata, ser poderoso, e ele pede sabedoria, porque ele queria cuidar daquele povo, e ele era jovem, ele não tinha uma caminhada assim como o seu pai teve, então ele precisava de muita, mas muita sabedoria mesmo, e Deus deu essa sabedoria para ele, mostrando para nós, que quando nós andamos com Deus, nós também andamos na sabedoria de Deus. A partir desse momento, Salomão cuida bem do seu povo, faz o templo para Deus, Deus se agrada, Deus habita no templo que Salomão fez. A palavra de Deus fala que a unção, o poder de Deus, a Shekinah de Deus era tão poderosa que os sacerdotes começaram a cair naquele lugar, porque Deus estava lá dentro. Só que no momento da vida de Salomão, ele resolve não mais caminhar com Deus. Isso nos mostra que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes pode vir essa vontade também no nosso coração, porque nós não somos indiferentes a Salomão. Nós somos povo, somos gente, somos humanos. Estamos sempre ao acaso do erro. Mas quando você lê a palavra e você quer realmente buscar o caminho do Senhor, isso faz evitar que nós caiamos em ciladas, através da sabedoria que Deus mesmo dá para cada um de nós. E Deus vai mostrando, porque Deus falou para Salomão: você pare de fazer determinadas coisas, senão você vai se afastar de mim, porque somos nós que afastamos de Deus. Lembra, a fidelidade de Deus é eterna, os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, e somos nós que afastamos de Deus, porque Deus deu o seu único filho que morreu na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos e receber o próprio Espírito dele. Fidelidade de Deus. E para você aprender a andar nessa sabedoria, basta que a gente continue caminhando, aprendendo. Haverá momentos da nossa vida que nós vamos aprender mais, haverá momentos da nossa vida que nós vamos cansar, porque o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. E aí lembra que a última palavra é de Deus e a sua força de vontade, porque o inimigo não tem poder sobre você. Ele vai sempre te enganar, mas ele não pode te obrigar a fazer nada. É por isso que quando acontece alguma coisa de errada nas nossas vidas, nós também vamos pagar por aquilo, porque agora nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Salomão, no final da sua caminhada, ele se afasta de uma certa maneira de Deus, que ele já estava adorando Baal, adorando outros deuses das suas esposas, que ele tinha mais de 800 mulheres fora concubinas. E Deus tinha falado: se você trouxer elas vão trazer os deuses dela, e você vai se afastar de mim. Presta atenção, é sabedoria de Deus. Mas Salomão ouviu? Não, continuou fazendo a sua própria vontade. E às vezes acontece também no meio de nós. Às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, principalmente quando é no começo. Sempre no começo somos relutantes, não queremos. Aí vem a sua força de vontade, a sua determinação, e aí vem uma voz falando dentro do seu coração, e essa voz é o Espírito Santo de Deus, que está guiando cada um de vocês. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, vamos navegar um pouco na palavra do Senhor. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1:18, fala assim, olha que bonito. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação.
Os judeus pedem um sinal milagroso, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, ao qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Aqui Paulo está pregando para os coríntios, os gregos, o povo mais intelectual daquela época, talvez até nos dias de hoje. Só que quando ele chega diante desse povo inteligente, ele chega única e exclusivamente com a palavra de Deus. Porque é essa palavra verdadeira, simples, porque é simples, as coisas de Deus são simples. É por isso que pessoas humildes conseguem entender o evangelho de uma certa maneira, que às vezes pessoas que têm uma intelectualidade muito grande, avançada em faculdade e tudo aquilo, não conseguem entender, porque para você entender a palavra de Deus, o entendimento é dado dentro do seu coração. É você abrir o coração e você começa a entender aquilo que Deus tem na sua vida. E Paulo era entendedor do que ele estava falando, porque já tinha 13 anos que ele estava andando com esse povo, na simplicidade, na humildade, aprendendo. Porque assim como nós no começo, Paulo tinha um entendimento diferente do que era o evangelho. Quando ele tem um encontro na estrada de Damasco, ele pegou aquela oportunidade de Deus ter falado no coração dele, abraçou com unhas e dentes, mostrando para cada um de nós também: abrace essa palavra, porque essa palavra te dá sustentabilidade para a vida eterna, e você ainda vai ter o que é melhor aqui nessa terra. Mas não preocupa com isso, você preocupa com a salvação. Por isso que a palavra de Deus fala: coloca Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acha que Paulo, ele teve essa sabedoria que ele está tendo aqui nesse momento, ele aprendeu de uma hora para outra? Não, ele demorou mais de 10 anos da vida dele. Quando ele recebe o Espírito de Deus, através de Ananias, quando colocou a mão, porque antes ele era um perseguidor da palavra do Senhor, a partir daquele momento que ele recebe, ele já quer começar a pregar o evangelho, ele já quer juntar junto com os discípulos. E aí Deus falou: não é assim não. Porque Pedro, porque André, porque João, porque Tiago eram galileus, e o povo galileu era um povo assim que, aos olhos da sociedade, era um povo fraco de cultura, um povo que não tinha estudo, um povo que não tinha nada disso, que era o grande para o ser humano do mundo. Mas para Deus eles tinham e têm valor. Para Deus, cada um de vocês não sabem o valor que vocês têm, e muitos já estão sabendo do valor, porque Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida, porque nos ama de verdade, porque por isso Ele entregou o seu Filho na cruz. Paulo aprende. Quando Paulo vê que Pedro e os meninos eram pessoas fracas de cultura, porque Paulo era culto, Paulo era inteligente, Paulo tinha conhecimento das leis, ele era uma pessoa letrada. Quando ele recebe o Espírito Santo, ele já fala assim: espera aí que agora quem vai pregar sou eu, fica tranquilo aí, Pedro, que agora eu já estou sabendo o que eu tenho de fazer, vocês não sabem nada, vocês não têm essa cultura que eu tenho. E aí o que o Senhor fala para ele? Fica quietinho no seu canto. Ele teve que ficar 3 anos e meio quieto, depois ficou mais 7 anos aprendendo, quietinho, humilde, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Porque quando você é humilde, você aprende a ouvir aquilo que Deus fala no seu coração. E não sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala a vocês. Eu não escrevi nada disso, é o Espírito Santo que fala e que convence do pecado, não sou eu. Pessoas podem vir aqui, ouvir o evangelho e sair e não tem um entendimento nenhum. E às vezes ela chega e ouve o Espírito de Deus falar através da palavra do Senhor e dá um entendimento para ela e fala: eu preciso de mudança. Porque o verdadeiro sentido da palavra é mudança. Paulo era perseguidor da igreja, agora ele se torna perseguido. E agora pergunta para ele, qual das duas coisas, os 2 lugares que ele queria estar de verdade? Sendo perseguido, mas andando com o Senhor Jesus. Sabedoria.
Porque Deus te guia através da sabedoria, Ele te mostra o caminho, Ele te protege. Você vai ver que determinados negócios, e é em tudo na sua área, determinados negócios que você fazia, você não vai fazer mais, porque a sabedoria anda junto com o quê? Com a igualdade, com o amor. A sabedoria anda junto com o quê? Com tudo que é de bom. Por isso que Deus é zeloso pela palavra dele. A partir desse momento, Paulo aprende, começa uma caminhada, começa a pregar o evangelho na simplicidade. A palavra de Deus fala que chegou no momento que a unção de Paulo era tão grande, que eles estavam pegando o lenço de Paulo, que ele limpava o suor na pregação, para levar para pessoas serem curadas. Olha só o que é a unção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Paulo agora estava pregando na sabedoria de Deus, não era mais na sabedoria dele. Por isso ele ficou 10 anos quietinho no canto dele, aprendendo que Deus tem o tempo certo, determinado por Ele, para você crescer, igual a árvore plantada à ribeira. Pode passar a seca, pode passar o vento, a ventania, mas as raízes dela estão no ribeiro, e ela vai dar o fruto na estação própria. O que é a estação própria? Na estação própria do Senhor. Uma das coisas mais difíceis para nós que somos humanos, quando a gente vem do mundo, é a gente esperar, saber esperar o tempo de Deus. Porque quando você começa a saber esperar o tempo de Deus, isso mostra que dentro do seu coração está começando a brotar a sabedoria de Deus na sua vida. Se até mesmo Salomão soube esperar, o problema é que depois o maligno foi mais esperto e enganou ele. Mas todas as vezes o Senhor falava com ele, mostrando, Ele vai falar com cada um de vocês. A partir do momento que vocês começarem a querer andar por caminhos que não são o caminho do Senhor, o Senhor vai pegar vocês, porque Ele pega com amor, e Ele traz de volta para o caminho dele. Você lembra quando Pedro falou que eu vou morrer se o Senhor for morrer, eu vou apanhar junto com o Senhor? Jesus Cristo já sabia de tudo, falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então Ele sabe tudo que vai acontecer nas nossas vidas, e mesmo assim Ele falou com Pedro com todo amor e com todo carinho. Porque a palavra de Deus, quando ela vê a gente cometendo algum erro, alguma coisa, quando ela vê que você está querendo às vezes desistir, o Senhor não chega igual o ser humano e fala: deixa de ser bobo, rapaz, você estava no mundo. Ele pega você e fala assim: você tem força, você consegue, você faz parte do meu povo, aquele povo que andou no deserto. Somos esse mesmo povo hoje. Aquele mesmo povo que andou sobre as águas. Você lembra quando Pedro andou sobre as águas, que o Senhor Jesus falou: venha Pedro, se você quer andar sobre as águas, pode vir que eu estou aqui. Nós fazemos parte desse mesmo povo. Se você pedir, você também pode andar sobre as águas, cada um de nós, porque o próprio Jesus falou: eu vou para aqueles que pedirem meu nome e fazerem a minha vontade, farão coisas tão grandiosas ou maiores do que eu fiz, porque eu estarei ao lado do Pai. Aí é ter fé no coração. Sabedoria é saber você esperar o tempo determinado por Deus nas nossas vidas, e saber que Ele está trabalhando em toda a área da nossa vida, espiritual, financeira, tudo. Ele continuará caminhando junto conosco, e olhando dentro do coração, porque Ele olha dentro do nosso coração. Quando Ele vê a força, tem força de vontade, está queimando lá dentro, porque eu estou lá, então eu vou continuar caminhando com esse povo. Lembra, não foi Deus que deixou Salomão, foi Salomão que abandonou a palavra do Senhor. Em Josué 7, a palavra de Deus fala assim, Josué, livro de Josué, depois de Deuteronômio, lá no comecinho. Josué, depois de Deuteronômio, é o 6º livro. Josué 7. Você sabe por que nós temos que ouvir a palavra? Porque a palavra, ela nos fortalece. O que é falado em Provérbios? Provérbios fala que o crente, ele anda sempre para frente, ele não anda para trás, para frente. E todas as vezes que vier dificuldade nas nossas vidas, nós vamos ter sabedoria para lidar com elas, com essas dificuldades. Pois esses grandes homens tiveram essa sabedoria.
Olha o que acontece na vida de Josué. Josué já tinha vencido uma batalha, já tinha vencido a cidade de Jericó, com Deus. E ele tinha um conhecimento, porque quando Moisés, a primeira vez que ele sobe no monte para pregar as tábuas dos mandamentos, Josué ficou lá embaixo esperando ele, mostrando que quando você anda com o povo de Deus de verdade, você também vai virar povo de Deus. Se você andar com quem tem fé, essa fé vai brotar dentro do coração de cada um de vocês, e já tem acontecido isso, e vai acontecer mais. Olha o que acontece na vida de Josué. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. Ai era uma cidade menor do que Jericó. E aí Josué falou: esse povo aí, nós vamos mandar 2.000 pessoas, né? O soldado dele falou: 2.000 pessoas é o suficiente para a gente vencer, porque Jericó era muito maior. Caiu os muros, o Senhor derrubou os muros de Jericó e eles venceram, mostrando para nós, quando nós andamos com Deus, nós tornamos vencedores. E batalhas impossíveis aos olhos humanos nós vencemos, porque não somos nós que estamos na frente da batalha, é Deus. A partir desse momento, Josué manda esse povo lutar, e aí 30 e poucos deles morrem, o resto foge, e Josué fica: o que está acontecendo? Meu Deus não está lutando conosco, porque uma batalha é muito menor e nós perdemos agora. Aí vem a sabedoria de homens que andam com Deus, discernimento, sabedoria. E aí ele ora a Deus e fala: Senhor, por que está acontecendo isso? O Senhor vai deixar? Por que o Senhor não deixou nós lá para trás do Rio Jordão, para nós não passar vergonha? Agora todo mundo vai ver que nós perdemos essa batalha para esse povo menor, e aí vai vir todo mundo em cima de nós. E aí Deus fala uma coisa interessante, porque Josué, quando estava falando dessa maneira, estava orando a Deus. E ele orou a Deus porque ele tinha sabedoria e sabia que algo estava errado. E aí ele queria saber o que estava acontecendo. E Deus fala que quando eles venceram Jericó, um dos soldados deles pegou coisas que não era para pegar daquela cidade e escondeu dentro do povo, dentro do arraial do povo. E aí, por causa desse pecado, eles perderam uma pequenina batalha. Então você vê que nós vencemos batalha quando nós andamos na palavra de Deus, quando você obedece a palavra de Deus. Por isso Jesus falou: porta estreita, lembra, porta estreita te leva à salvação. Porta estreita, dificuldade, deserto, mas porta estreita te leva à salvação. Porta larga é aquela que nós estávamos no mundo antes, essa não te leva à salvação. E a partir desse momento, Josué faz um concerto com Deus, e Deus fala onde estavam, o que eles tinham que fazer, e eles obedeceram a palavra, puniram aquela pessoa que tinha roubado os pertences e colocado onde não era para ter colocado, e aí enfrentaram a batalha e venceram. No final do livro de Josué, ele fala assim, depois que ele termina a batalha, e Josué já era velho. Mas quando você começa a fazer a obra de Deus, o tempo não existe para nós. É isso que vocês têm que saber. O tempo para Deus não existe. E quando você começa a andar com Deus, para você também o tempo não existe. Não. Noé começa o ministério, só para fazer a arca demorou 90 anos. Moisés, quando começa o ministério de Moisés, estava com 84 anos. Aos olhos dos homens, esse cara já tinha que estar aposentado faz tempo. Não é assim que funciona? Mas para Deus não. Para Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Por isso que nós temos que nos firmar nessa sabedoria. E Josué sabia disso porque teve toda uma caminhada com o Senhor. Essa caminhada fez ele andar no deserto. Essa caminhada fez ele entrar primeiro na terra prometida. Quando todas as outras pessoas ficaram com medo do povo que estava lá dentro, Josué e Caleb falou: o povo é grande, mas o nosso Deus é maior.
Esse mesmo Deus que eles estão falando aqui é o mesmo Deus que nós estamos servindo hoje aqui através dessa palavra. E da mesma maneira que ele andou com esse povo no deserto, ele anda com cada um de vocês, porque hoje nós somos povo de Deus, justificado pela fé, filhos de Abraão na fé. E para que aconteça, o que nós temos que continuar fazendo? Ouvindo o Evangelho do Senhor. Em Gênesis 41, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 41, primeiro livro. Gênesis 41, 37. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Dize, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Criterioso e sábio. Quando vocês andam com Deus, sabedoria. Leva um tempo. José, para chegar nesse ponto aqui, foi vendido pelos seus irmãos, jogado no poço, depois jogado no poço, depois foram vendidos para o Egito. Lá no Egito ele é preso, mas foi preso injustamente e continuava glorificando o nome do Senhor. O faraó começa a ter sonhos durante 2, 3 anos da vida dele, repetidamente. Ninguém conseguia revelar, e um dia alguém fala para ele que tinha alguém que estava preso, que ninguém dava nada por ele. Esse revelaria o sonho, porque um dia ele pregou a palavra e aconteceu como ele tinha pregado com aqueles que estavam lá. O faraó manda chamar José, e José, mostrando o que é você ter humildade. Humildade é quando você coloca Deus sempre lá em cima. Devemos diminuir para que ele cresça. A palavra do Senhor. E José fala: eu não revelo, mas o meu Deus, a qual eu sirvo, revela. Engraçado, né? O meu Deus, por que você está preso lá naquele cárcere? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E ele sabe o peso que cada um de vocês aguenta na coluna. Jesus, quando não estava aguentando carregar aquela cruz, aparece um tal de Simão e ajuda ele a terminar de levar até lá em cima. Talvez por causa de Pedro, que negou, Pedro falou assim: não, isso o senhor, se o Senhor apanhar, eu apanho junto. Se o senhor morrer, eu morro junto, Se o senhor carregar a cruz, eu carrego junto. Aí talvez Jesus, para tirar uma ondinha, chamou um Simão, falou: já que você não vem, vou mandar outro Simão aqui para você ver as palavras que você falou. Então, a partir desse momento aqui, José, desacreditado, preso injustamente, porque estava pregando o Evangelho, fazendo a parte de Deus. Acontece que nós vamos enfrentar dificuldades, mas essas dificuldades que cada um de vocês vão enfrentar agora, Deus estará conosco. Estará conosco. Quando nós estávamos no mundo, nós não enfrentávamos dificuldades sozinhos. E muitas vezes nós perdemos a maioria, eu pelo menos, a maioria das batalhas que eu enfrentei sozinho, perdi todas. Comecei a vencer quando eu comecei a andar com Deus. Mas foi no tempo de Deus. Deus vai falando, vai devagar, passo a passo, para você crescer. Vai alimentando da palavra para você crescer. Vai bebendo da água da vida para você crescer. José sabia que estava preso naquele cárcere, mas tudo era um propósito de Deus, porque Deus já tinha dado um sonho para ele, quando ele ainda estava com seus pais, que um dia eles iam se debruçar a José. Todos eles riram de José, porque às vezes, se você falar da palavra de Deus para pessoas que não têm o conhecimento, elas vão rir de vocês também. Mas faça como José, continue acreditando, porque Deus está com vocês, e muda a vida de cada um, e tem mudado, e vai continuar mudando a nossa vida, porque nós caminhamos de verdade nessa palavra. José não era para acreditar em tudo que as pessoas falavam, capaz que nós vamos debruçar.
estava preso, estava esquecido naquele lugar. Não estava esquecido, porque quando nós andamos com Deus, Ele todos os dias sabe do nosso caminhar, todos os dias Ele sabe o que passa dentro do nosso coração, porque Ele preocupa com cada um de vocês. E a partir desse sonho, que o Senhor tira ele de dentro do cativeiro, o faraó fala o sonho para ele, ele interpreta tudo que ia acontecer. E olha o que acontece na vida de José. Um dia é um preso injusto, e no outro dia ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Sabe por quê? Porque ele andou com Deus, na sabedoria de Deus, ele soube esperar o tempo determinado de Deus na vida dele. E quando aquela porta do cárcere se abriu, porque Deus abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre, ele abriu a porta do cárcere e abriu a outra porta de governador na vida de José, para ajudar todo aquele povo, e ao mesmo tempo ajudar cada um de nós aqui, porque esse feito que ele fez, faz com que a nossa fé cresça dentro do nosso coração, e nós passamos a acreditar de verdade naquilo que Deus tem no meio de nós. Vamos lá em Gênesis 20. Gênesis 20, voltando. Olha o que é sabedoria, andar com Deus, quando Ele nos dá sabedoria. Vamos falar um pouco de Abraão. Você acha que Abraão só foi aquele cara? Ele teve os momentos de queda. Gênesis 20, versículo 1. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não lhe permito tocá-la. Agora devolve a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor. Na antiguidade, quando o povo, os reis, eles gostavam de uma mulher que estivesse caminhando ali no palácio, no território deles, ele tomava ela como mulher. E se ele gostasse dela e ela fosse casada, o que eles faziam? Matava o marido. Então Abraão sabia já de tudo isso. E quando ele manda perguntar o que ela era dele, ele já falou: é minha irmã. E ele não estava mentindo, porque ela era meia irmã dele. Mas ele falou: é minha irmã, para salvar a vida dele. Sabedoria, porque Deus tinha falado para Abraão: saia da tua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão sabia que se Deus tinha levado a ele a esse lugar, e Deus também ia proteger a vida dele e da família dele. Ele confiou em Deus. Isso é você ter sabedoria da palavra do Senhor. E aí, quando Abimeleque leva a esposa de Abraão e deita para dormir, o Senhor vem no sonho e fala: devolve a esposa do meu servo. É assim que Ele faz na vida de cada um de nós. Se vocês tiverem fé de verdade, vocês não sabem, mas às vezes nesse momento tem pessoas tramando contra cada um de vocês aqui, contra cada um de nós. Mas cada uma dessas pessoas que estão tramando, a mão de Deus está por cima, falando: aqui não, aqui ninguém mexe, aqui é meu servo, aqui é minha serva. É assim que Ele faz. Então você vê Abraão lá nessa situação, já tinha levado a sua esposa, ele provavelmente estava falando com Deus: Senhor, mas e aí, vai deixar acontecer? Eu estou aqui porque o Senhor me colocou nesse lugar. Eu estou aqui por causa da minha fé. Nós estamos aqui também reunidos por causa da nossa fé, aprendendo com a palavra, sabendo que Deus cuida de cada um de nós. E a partir desse momento o Senhor vai lá em sonho e fala: devolve a esposa, e ainda pede para ele orar para vocês, porque se ele não orar para vocês, eu destruo a cidade. Deus falou para Abimeleque que ia destruir, não era só a família dele, não, era a cidade inteira. Está vendo o que é você andar com Deus? Sabedoria é saber que Deus está sempre do nosso lado.
Sabedoria é saber que às vezes vai haver momento da nossa vida que a nossa fé vai ser testada, mas aí é que vem você dar um passo acima, a mais, para frente, sabendo que Deus vai dar o escape. Se vier a dificuldade na sabedoria, Deus vai dar o escape também na sabedoria dele. E para terminar, em Lucas 24, a palavra de Deus fala assim, terminando, Lucas 24, Lucas 24, 36. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria, de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? E deram-lhes um pedaço de peixe assado. Ele comeu na presença deles, e disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que eu cumprisse tudo o que meu respeito está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Sabe por que Jesus está aqui com esse povo? Aqui ele já tinha ressuscitado, depois de 3 dias. O povo estava até assustado. Porque Jesus, sendo a própria sabedoria, quando foi tentado lá no deserto, pelo diabo, que ofereceu tudo, todos os reinos e todas as glórias, Jesus não quis. Ele poderia ter aceitado para não apanhar lá na frente, mas preferiu levar o castigo que era para cada um de nós, para nos salvar. Sabedoria. Porque Jesus pregou o evangelho do começo ao fim e não cobrou nada em troca. Sabedoria. Porque Jesus, quando todas as pessoas estavam caluniando ele naquele momento, se você é Deus, por que você não desce da cruz? Porque se ele descesse da cruz, como que nós estaríamos perdoados dos nossos pecados? Sabedoria. E por causa da sabedoria que o Senhor Jesus mostrou diante de todos os seus discípulos, e um entre eles não quis andar com o Senhor Jesus, significando livre-arbítrio. Você hoje pode estar aqui ouvindo essa palavra, e amanhã também não. Mas tudo depende de você. Quando você vem por livre força de vontade, por querer aprender mais, para saber um pouco mais sobre a salvação, para saber um pouco mais o que é essa sabedoria de Deus, Deus se agrada e começa a dar para cada um de nós esse conhecimento. Foi por isso que depois que Jesus, sendo caluniado, sendo injustamente julgado, o Senhor o ressuscitou no 3º dia. Porque a mentira nunca vai vencer a verdade. E por isso que eu amo essa palavra de Deus. Porque o Senhor nos mostra tudo. Salomão teve tudo de mão beijada na vida dele, mas optou em andar pelo caminho do mundo. Nós já vimos do mundo e optamos por andar no caminho da palavra de Deus. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que a porta é estreita, mas é que é nessa porta estreita que nós vamos ver milagres, e já tem acontecido no meio de nós. É nessa porta estreita que nós vamos depararmos frente a frente com a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Irmão Júlio, vem orar.
Com certeza que Deus falou com cada um de nós, né? Senhor Deus, Pai, nesse momento, queremos agradecer dessa oportunidade de nós estarmos aqui, que o Senhor venha levar os irmãos de volta para casa, que o Senhor tenha falado com cada um deles nesse momento, que o Senhor venha abençoar as irmãs que não puderam vir hoje, abençoar também os irmãos que escutaram o nosso culto aqui hoje, visitar cada um deles nesse momento, Senhor, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.